Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, bem aprofundada de dois capítulos muito ricos da Carta de Paulo aos Romanos, o 14 e o 15. Isso aí. Vamos usar uns comentários bíblicos bem detalhados para ajudar a gente a ir fundo mesmo. O foco é entender como Paulo orientou aqueles primeiros cristãos lá em Roma, uma comunidade super diversa, né? Como lidar com as diferenças e construir unidade de verdade. Exatamente. A nossa missão aqui é, desenterrar aquelas ideias-chave sobre liberdade cristã, o peso da consciência de cada um, o papel fundamental do amor entre irmãos e, de quebra, a gente ainda dá uma espiada nos planos missionários do próprio Paulo. E por que isso importa hoje pra gente? Bom, porque essa habilidade, né, de conviver com quem pensa diferente, sem abrir mão do que é essencial na fé e, ao mesmo tempo, sem quebrar a comunidade, isso continua sendo um desafio enorme, concorda? Na igreja, no trabalho, em todo lugar. Sem dúvida nenhuma. E os materiais que a gente tem aqui são ótimos para isso. São trechos de comentários que, olha, não só repetem o texto, mas exploram as camadas de significado, o contexto da época, as palavras em grego. Que legal! Ajudam a gente a sacar não só o que Paulo disse, mas por que ele falou daquele jeito? E o que isso significa na prática, né? Tanto para Roma lá do primeiro século, quanto para o nosso mundo complicado de hoje. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Logo de cara, a gente percebe uma tensão bem clara ali em Roma, né? Paulo fala de crentes fortes e crentes fracos. Que tipo de questão estava causando esse atrito todo? São com rituais pagãos, sabe? Sei. Comida sacrificada a ídolos, talvez? Provavelmente. E a segunda área era a observância de dias especiais. Provavelmente feriados ou dias de jejum do calendário judaico. Entendi. E essa distinção aí entre fortes e fracos é crucial para a gente pegar o raciocínio do Paulo. Os fortes, que podiam vir tanto do judaísmo quanto do paganismo, eles já tinham entendido, né, que em Cristo estavam livres daquelas regras cerimoniais antigas. Aham. Para eles, comer carne ou não guardar um dia específico eram questões adiaforas, ou seja, neutras, nem pecado, nem virtude em si. Agora, os fracos... Sim. Esses provavelmente eram judeu-cristãos ainda muito ligados às tradições ou talvez ex-pagãos supersensíveis com qualquer coisa que lembrasse idolatria. Para eles, a consciência proibia essas práticas. E é fundamental entender isso. A fraqueza aqui, o termo grego é astenauta, não é falta de fé, não é falta de sinceridade. Certo. Refere-se a uma consciência que ainda não estava, digamos, totalmente esclarecida ou livre sobre esses pontos. É uma fraqueza mais de entendimento, sabe? Não de caráter. E Paulo achava que isso podia ser superado. E essa divisão criava um clima meio perigoso, né? Com riscos para os dois lados, como os textos mostram. Os fracos tindiam a cair na armadilha de julgar. Olhavam para os fortes e pensavam, eles são relaxados espiritualmente, mundanos talvez. Exato, o julgamento. E os fortes corriam o risco contrário, o desprezo. Podiam olhar para os fracos e pensar que gente imatura, legalista, presa em regra boba. Isso, o pecado dos fracos. Julgamento. Pecado dos fortes. Desprezo. E as duas atitudes, claro, são o oposto do amor que devia marcar a comunidade cristã. Totalmente. E é nesse cenário que Paulo entra com uma ordem, assim, clara e forte: acolhimento mútuo. Ele usa um verbo grego proslambano, lá no capítulo 14, verso 1. E essa palavra significa muito mais que só tolerar de longe, sabe? O que ela significa, então? Significa receber de braços abertos mesmo, acolher no coração, incluir no seu círculo de amigos de comunhão, com calor, com aceitação de verdade e, ponto importante, esse acolhimento devia acontecer sem transformar a igreja numa arena de debate sem fim sobre essas opiniões controversas. Boa. Pra não ficar só na briga, né? Exatamente. A igreja, para Paulo, não é ringue para discutir coisa secundária, é campo para exercitar o amor. E aqui tem uma distinção que os comentaristas acham vital. A tolerância que Paulo mostra aqui em Romanos, nessas questões amorais, é diferente da postura dele em Gálatas ou Colossenses. É? Como assim? É que lá, em Gálatas e Colossenses,
práticas parecidas estavam ligadas a heresias que atacavam o coração do evangelho, tipo legalismo, a ideia de que precisa fazer obras para ser salvo, ou umas formas de gnosticismo. Entendi. Nesses casos, onde o próprio evangelho estava em jogo, aí sim Paulo era bem mais firme, mais combativo. Aqui em Romanos 14, o assunto é outro, são diferenças de consciência entre irmãos. Faz todo sentido essa distinção. E aqui a coisa fica ainda mais profunda, né? Paulo não só manda acolher, ele constrói todo um argumento do porquê acolher é essencial. E os motivos são fortes. Primeiro, Deus acolheu os dois lados, fortes e fracos. Está lá em Romanos 14:3. Exato. Ponto fundamental. Se Deus, na santidade dele, recebeu eles em Cristo, quem somos nós para rejeitar, né? Segundo, os dois, fortes e fracos, pertencem e servem ao mesmo Senhor Jesus Cristo, e está nos versos 4 a 9. Isso mesmo. Cada um é servo de Deus e vai prestar contas direto para ele, não para o irmão. Aquela frase no verso 8 é marcante, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor de todos, não importa opinião sobre comida ou dia especial. É um argumento poderoso. E ele continua. Terceiro ponto. Eles são irmãos em Cristo. Isso está no verso 10. Julgar ou desprezar alguém da sua própria família espiritual é uma contradição enorme. Verdade. E quarto, talvez o mais impactante de todos nós, sem exceção, vamos estar um dia diante do tribunal de Deus. Versos 10 a 12. Isso devia mudar tudo, né? Em vez de gastar energia julgando a escolha do irmão em área secundária, o foco devia ser examinar a nossa própria vida. Como a gente vai responder a Deus? Nossa, forte isso. Como Paulo fecha no verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A responsabilidade final é individual, perante o Criador. Isso lembra a gente da seriedade da nossa própria caminhada. Então, o princípio que guia tudo isso é o amor. E o amor, na prática, ele acaba limitando a liberdade individual, não é? Paulo deixa isso claríssimo ali entre os versos 13 e 23 do capítulo 14. Exatamente. A liberdade que o forte tem não pode ser usada de um jeito que faça o irmão fraco tropeçar, se escandalizar ou sofrer. E é interessante que Paulo, mesmo concordando pessoalmente com os fortes, ele diz: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. 14:14. Ele logo emenda que, para a pessoa que considera algo impuro, aquilo se torna impuro para ela, por causa da consciência dela. E a consequência prática disso é direta e desafiadora. Se o ato de comer carne ou beber vinho, que são coisas legítimas em si, pode escandalizar, entristecer ou enfraquecer a fé de um irmão, o amor cristão exige que o forte se abstenha. Está lá nos versos 15 e 21. Abrir mão por causa do outro. Sim, a preocupação de Paulo é profunda. Não faças perecer, por causa da tua comida, aquele a favor de quem Cristo morreu, 14:15. Colocar um direito pessoal, uma preferência, acima do bem-estar espiritual de alguém por quem Cristo deu a vida, é inverter totalmente os valores do reino. Isso desafia a gente hoje, né? Onde será que nossas liberdades, mesmo legítimas, podem estar ferindo ou afastando outros? É uma pergunta importante. Isso leva direto para a questão das prioridades do reino. Paulo é muito claro. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 14:17. Essencial, né? O foco tem que ser no que é central, naquilo que realmente forma a vida no reino, e não ficar brigando por ritual ou comida. Quem serve a Cristo com essa mentalidade, buscando justiça, promovendo a paz, vivendo na alegria que vem do Espírito Santo, esse sim agrada a Deus e geralmente ganha o respeito dos outros. 14:18. Por isso, o mandamento prático é: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. 14:19. Paz e edificação mútua, esses devem ser os alvos.
E tem também a dimensão da consistência pessoal, da consciência. Agir de acordo com a própria fé e convicção diante de Deus é fundamental. Paulo fecha essa sessão com uma frase forte: e tudo o que não provém de fé é pecado, 14:23. O que isso quer dizer nesse contexto? Quer dizer que o irmão fraco, se ele age contra a própria consciência, só para se conformar ou para imitar o forte, por exemplo, comendo algo que ele acha errado para si, ele está pecando. A ação dele não vem de uma convicção pessoal diante de Deus. Entendi. Falta fé ali naquela ação específica. Exato. E por outro lado, o forte nunca deve pressionar o fraco a violar a consciência dele. Cada um tem que ter a liberdade de agir com plena convicção diante do seu Senhor. E para fechar com chave de ouro todo esse ensino sobre amor, liberdade e consciência, Paulo apresenta o exemplo máximo no comecinho do capítulo 15. Ele diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, 15.1. Isso. E continua: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, 15.2. A ênfase é usar nossa força, nossa liberdade, não para nossa própria satisfação, mas para o bem do outro. Perfeito. O modelo é Cristo. Paulo cita até um salmo para mostrar que Jesus não agradou a si mesmo, mas suportou os insultos daqueles que ofendiam a Deus, 15.3. Cristo colocou a vontade do Pai e o bem dos outros acima do próprio conforto, dos próprios direitos. Uau! E Paulo conecta isso com o propósito das Escrituras do Antigo Testamento. Elas foram escritas para nos ensinar, para que, pela perseverança e pelo encorajamento que elas dão, a gente mantenha a esperança, 15.4. O objetivo final dessa dinâmica toda, suportar uns aos outros, buscar edificar, é a unidade. Que os crentes tenham um mesmo sentimento, para que concordemente e a uma só voz glorifiquem a Deus, 15.56. Que lindo isso. E a grande conclusão dessa sessão toda é o verso 7. Portanto, acolhei-os uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O nosso acolhimento mútuo é um reflexo do acolhimento que a gente recebeu de Cristo. Amém. E Paulo, de forma brilhante, conecta essa unidade entre fortes e fracos dentro da igreja com a unidade maior ainda entre judeus e gentios, que é um tema central em Romanos, né? 15:8-13. Verdade. Ele argumenta que Cristo serviu tanto aos judeus, cumprindo as promessas feitas aos patriarcas, quanto aos gentios, mostrando a misericórdia de Deus, unindo esses dois grupos que eram historicamente separados. Ele até cita várias passagens do Antigo Testamento para mostrar que incluir os gentios sempre fez parte do plano. Que demais. E fecha essa parte com uma oração super vibrante, pedindo que o Deus da esperança enche os romanos de alegria e paz na fé, para que eles transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É uma visão maravilhosa da Igreja Unida. Certo. Então, depois dessa exortação tão forte sobre unidade, amor, acolhimento, a carta parece que dá uma mudada de ritmo, né? Em Romanos 15, ali a partir do verso 14, Paulo fica mais pessoal. Isso, o tom muda um pouco. Ele começa a falar do ministério dele, da visão dele, dos planos de viagem. E faz isso de um jeito bem pastoral, né? Começa elogiando os romanos. Diz que está convencido que eles estão cheios de bondade, repletos de todo conhecimento e aptos para se admoestarem uns aos outros. 15:14. É uma delicadeza dele, né? Sim, é quase como se ele quisesse garantir que a carta, que teve umas partes duras, não fosse vista como crítica à maturidade deles, mas sim como um lembrete, um trazer isto de novo à memória, baseado na autoridade que Deus deu a ele, 15:15. É uma transição muito habilidosa, muito sensível. E a forma como Paulo descreve o próprio ministério no verso 16 é fascinante. Ele usa uma linguagem que lembra o serviço dos sacerdotes do Antigo Testamento, mas ele reinterpreta isso à luz do Evangelho. Como assim? Linguagem sacerdotal? Ele se chama de ministro em grego, leiturgos, um termo usado para serviço público ou religioso de Cristo Jesus por gentios. Diz que exerce um sagrado encargo, hierogeu, um verbo ligado a atos sacerdotais de proclamar o Evangelho. Uau! E qual o objetivo desse serviço sacerdotal? Para que a oferta, a próspera, dos gentios, ou seja, os próprios gentios convertidos, seja agradável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. É uma metáfora muito rica. Paulo, como sacerdote, apresentando os gentios convertidos como oferta a Deus.
Que imagem forte. E é crucial notar como os comentários apontam que essa santificação vem do Espírito Santo, não de seguir a lei judaica. Talvez uma resposta sutil aos críticos judaizantes. Mas, importante, isso descreve a função única do apóstolo Paulo. Não está criando um novo sacerdócio literal na igreja, entende? Entendi, é uma metáfora da função apostólica dele. Exato. E o foco da glória, do orgulho de Paulo é muito claro. Ele diz que tem motivo para se orgulhar sim, mas a glória dele é em Cristo Jesus e pelo que Cristo fez através dele para levar os gentios à obediência da fé. 15:17 a 18. Ele não busca crédito para si. Humildade, né? Apesar de tudo. Total. O ministério dele, ele diz, foi validado não só por palavra, mas por obras, pelo poder de sinais e prodígios, milagres mesmo, tudo operado pelo poder do Espírito Santo. 15:18 19. Esses sinais, segundo os comentaristas, autenticavam a mensagem e a autoridade do apóstolo. Faz sentido. E aí Paulo delimita onde ele atuou até aquele momento. Diz ter cumprido a pregação desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, 15:19b. O Ilírico era uma região enorme na costa leste do Adriático, hoje seria tipo Albânia, partes da antiga Iugoslávia. Nossa, ele andou muito. Muito. Um alcance missionário impressionante. E a estratégia missionária dele era específica. Ele se esforçava para pregar onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. 15, 25, 26. Ele era um pioneiro, um desbravador, plantador de igrejas em terra virgem. Entendi, ele não era de ficar cuidando de igreja já pronta, ele queria avançar. Exatamente. A vocação dele era essa. E com essa mentalidade de pioneiro, e tendo aparentemente fechado um ciclo no leste do Mediterrâneo, Paulo revela os planos de viagem futuros. São basicamente 3 etapas, né? Isso, encadeadas. Primeiro, uma viagem urgente para Jerusalém, para entregar uma coleta, um serviço aos santos que as igrejas da Macedônia e Acaia levantaram para os cristãos pobres da Judéia. 15, 25, 26. A famosa coleta. Depois, após Jerusalém, ele finalmente planeja ir a Roma, um desejo antigo que foi adiado pela missão no leste. Ele espera passar por Roma a caminho do próximo grande objetivo, 15, 22, 24, 28, quer ter comunhão com eles e receber apoio para a próxima etapa. Apoio logístico e espiritual, né? Isso. E terceiro, o destino final no Ocidente, a Espanha, 15, 24, 28. Para Paulo, a Espanha era tipo os confins do mundo conhecido. Levar o evangelho lá seria o ápice da missão dele aos gentios. Um plano ambicioso. E essa coleta para Jerusalém, que motiva a primeira viagem, tinha um peso simbólico e teológico gigante, muito além do dinheiro. Os comentários destacam que Paulo via isso como koinonia na prática. Koinonia, comunhão, parceria, né? Exato. Comunhão, parceria, partilha. Paulo argumenta que os gentios, que receberam as bênçãos espirituais imensas através dos judeus, tinham agora uma dívida, uma obrigação moral de ajudar os irmãos judeus com bens materiais. Uma via de mão dupla. Perfeito. A coleta era um símbolo poderoso da unidade entre judeus e gentios na única igreja de Cristo. Conectava a igreja-mãe em Jerusalém com as igrejas novas dos gentios. Mostrava essa interdependência na fé. Mas essa viagem para Jerusalém com a coleta não era tranquila, né? Paulo sabia dos perigos. Por isso ele faz aquele pedido de oração tão específico e intenso para os romanos, 15, 30, 31. Sim, um pedido muito sério. Ele pede para eles lutarem juntamente com ele em oração. A palavra grega é sanagonizomai, que soa como um esforço agonizante, tipo atleta ou soldado. E ele pede oração por 2 coisas bem concretas. Quais eram? Primeiro, para ser livrado dos desobedientes ou incrédulos na Judéia. Provavelmente judeus não cristãos hostis a ele. Talvez até alguns cristãos judaizantes radicais. O perigo era real, né? Atos dos Apóstolos mostra isso. Com certeza. Havia muita oposição. E segundo, ele pede oração para que o serviço dele, a coleta, seja bem aceito pelos santos em Jerusalém. Isso revela uma tensão ali, né? Uma tensão delicada, sim. Havia um risco real de que a igreja de Jerusalém
Talvez por desconfiança de Paulo, ou dos gentios, ou da oferta em si, sem exigências da lei, pudesse rejeitar esse gesto de comunhão. E se rejeitassem, seria terrível para a unidade que Paulo tanto queria construir. Exatamente. Dá para sentir a apreensão dele nesse pedido. Ele sabia que estava entrando numa situação complexa. Totalmente. E mesmo com esses planos definidos, esse desejo forte de ir a Roma, à Espanha, Paulo mostra uma submissão profunda a Deus. Ele condiciona a chegada dele a Roma, a alegria da visita, a vontade de Deus, 15:32. Ele planeja, trabalha, deseja, mas reconhece que é Deus quem dirige os passos. Humildade e dependência. Isso. E ele fecha essa sessão pessoal e praticamente a carta toda, com uma bênção que resume a mensagem dos capítulos 14 e 15. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. 15:33. É significativo ele invocar o Deus da paz logo depois de falar das divisões e buscar a unidade, e antes de uma viagem cheia de conflitos potenciais. A paz de Deus é a fonte e o objetivo de tudo. Que fechamento! Então, o que a gente leva dessa análise tão rica de Romanos 14 e 15? Vimos a importância crítica de praticar o acolhimento mútuo em questões que não são o coração do Evangelho. Colocar o amor, a edificação da comunidade acima da nossa liberdade ou dos nossos escrúpulos. Fundamental. Vimos o exemplo de Cristo, que abriu mão dos seus direitos, não viveu para agradar a si mesmo, e acompanhamos de perto a paixão missionária de Paulo, o trabalho incansável pela unidade da igreja entre fortes e fracos, judeus e gentios, e a dependência total dele da oração e da direção de Deus. Exato. Fica então uma reflexão final para a gente, para quem nos ouve explorar por conta própria. No nosso mundo de hoje, tão dividido, tão polarizado, com opiniões fortes sobre tudo, como a gente pode aplicar essa distinção do Paulo entre o que é essencial do Evangelho e o que é secundário, cultural, de consciência pessoal? Boa pergunta. O que significaria hoje, na prática, acolher, naquele sentido forte de proslâmbano, de trazer para perto, receber com o coração alguém cujas convicções ou práticas em assuntos não centrais são radicalmente diferentes das nossas. E como fazer isso motivados, como Paulo insiste, pelo fato de que Cristo acolheu a nós dois, a ambos, para a glória de Deus? Fica a reflexão. Como essa abordagem, se a gente levar a sério, poderia transformar nossas comunidades, nossos relacionamentos e o nosso jeito de navegar a complexidade do mundo e das pessoas hoje?